senhor Diogo Oliveira. Muito obrigado. Ministro. Paulo Cassiano. Olá, muito boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar rapidamente aqui o Cláudio Damasceno, presidente do Sindifisco, presidente do Correio Brasiliense, doutor Álvaro Teixeira da Costa, deputado Arnaldo Faria de Sá e vários outros colegas aqui que eu vejo na plateia e companheiros de longas datas aqui, de tantas outras pelejas. Vamos direto ao ponto. Nós temos uma discussão importante no país hoje, que é a reforma da Previdência. E preciso, antes de mais nada, colocar uma perspectiva que eu achei interessante, que é o seguinte: a gente pode usar o escudo de discutir tudo para exatamente não discutir nada. Então eu acho que nós temos que discutir cada assunto, e o assunto é a reforma da Previdência, e é isso que é importante hoje para a gente debater nesse seminário. Então, há uma série de milhares de assuntos que o Brasil precisa discutir, mas se nós formos discutir todos os assuntos do Brasil antes de discutir a Previdência, provavelmente nós nunca chegaremos na Previdência e provavelmente não chegaremos a lugar nenhum. Então, a proposta que a gente tem apresentado é de resolvendo os problemas por ordem de importância. Então, o problema da Previdência é o problema mais importante das contas públicas do Brasil. Ele representa quase 55% da despesa. Portanto, ele é o assunto mais importante, por isso que ele veio primeiro na ordem das grandes reformas que o governo está promovendo. Eu não sei como é que vai ser aqui. Tá, ótimo, obrigado, pronto. Bom, então, só para contextualizar, o que nos traz aqui são 3 boas notícias. Primeiro, nós estamos vivendo mais. Então, a expectativa de vida de um cidadão brasileiro aos 65 anos de idade subiu. Do ano 2000 para cá, aproximadamente 4 anos, pouco mais de 4 anos. O que isso significa? Bom, significa que a qualidade de vida melhorou, que nós estamos vivendo mais, e isso é bom. A outra coisa é o número de pessoas atendidas pelo sistema previdenciário no Brasil aumentou. Então, nós tínhamos 19 milhões de pessoas atendidas no ano 2000, hoje nós temos 33,8 milhões de pessoas atendidas pelo sistema. De novo, uma boa notícia, significa que a nossa sociedade está se formalizando, as pessoas estão entrando nos sistemas formais de previdência. A terceira boa notícia: o rendimento dessas pessoas que estão atendidas pelo sistema aumentou consideravelmente também nos últimos anos. Então, aquilo que era R$ 274 no ano 2000, hoje é aproximadamente R$ 1.200 o rendimento médio dentro do sistema da Previdência no Brasil. Então, são 3 notícias boas. As pessoas estão ganhando mais, estão vivendo mais e mais pessoas estão atendidas pelo sistema. O problema é que isso implica que o custo de manutenção deste sistema também aumentou. E, particularmente, ele aumentou mais do que as receitas do sistema. Então, aqui nós temos um gráfico com o balanço do regime geral de previdência, ou seja, aquilo que nós chamamos de previdência do setor privado, ou muitos chamam de INSS. E aqui eu tratei de segregar a urbana e rural. O que nós vemos? Que nos últimos anos, não só a previdência urbana, mas também não só a previdência rural, que historicamente apresentou déficit, mas também a previdência urbana vem apresentando déficit. Bom, mas esse déficit é um déficit inventado, um déficit de mentirinha, é um déficit... Não, esse não é um déficit nem inventado nem de mentirinha. Esse é o déficit que você conta lá na porta do INSS das pessoas que recebem e das pessoas que pagam.
você pode fazer a conta da maneira que melhor você achar que deve fazer. A maneira certa de fazer a conta de superávit ou de déficit é contando o que entra e contando o que sai, 1 menos 8, o outro é o resultado. É isso que está apresentado aqui neste gráfico, onde nós vemos que o regime geral de previdência apresentou um déficit de 150 bilhões em 2016. Mais importante do que ter um déficit, porque nós vemos nesse mesmo gráfico que o sistema apresenta déficit há muitos anos, e isso não era um tema de grande preocupação. O que é o tema que agrava a preocupação? É que esse déficit está aumentando de maneira muito rápida. Muito rápida. Então você vê aqui que ele passou de 50 bilhões, digamos em 2010, 2011, né, para 150. Então, muito rapidamente ele evoluiu. Resultado daquelas 3 notícias boas que eu apresentei no início. Resultado de boas informações sobre a nossa vida, mas o final da conta é esse. Nós então apresentamos uma proposta de reforma da Previdência. Por que nós apresentamos essa reforma da Previdência? Porque é tempo de fazer a reforma da Previdência. Porque fazer a reforma da Previdência agora nos permite, enquanto nação, de ter o controle do processo e fazer a reforma dentro de um ambiente em que nós estamos, enquanto brasileiros, decidindo o que nós queremos fazer com a Previdência. Alguns países não aproveitaram isso, deixaram para fazer a reforma depois que eles tinham perdido o controle das suas próprias nações. E assim, Grécia, Portugal, vários outros países, né, alguns estados aqui no Brasil estão fazendo uma reforma de previdência. No caso desses outros países, tiveram que reduzir benefício, tiveram que congelar salário, tiveram que fazer cortes, confiscos efetivamente, né, tiveram que fazer realmente uma reforma radical. Alguns estados aqui no Brasil simplesmente não tem como pagar. Não tem como pagar. Aposentado, vai lá, outro dia desse, uma imagem chocante, uma senhora aposentada na frente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pedindo esmola porque não recebe a aposentadoria. Mas nós temos a oportunidade de não passar por isso. O Brasil tem a oportunidade de fazer esta reforma que está proposta agora, em particular com as alterações que o relator Arthur Maia incluiu, que tornaram ainda mais palatável a aprovação dessa reforma. Como que é essa reforma? É uma reforma que não há aumento de carga tributária sobre os ativos nem sobre os inativos. Não aumentamos a contribuição previdenciária das pessoas. Também é uma reforma que os aposentados não estão sendo afetados. Não se fala de te reduzir, nem de confiscar, nem de nada. Também é uma reforma que os pensionistas estão todos protegidos, continuarão recebendo as suas pensões. É uma reforma onde aqueles trabalhadores que já acumularam as condições para se aposentar pelas condições antigas também estão protegidos. É uma reforma que, além disso, tem uma regra de transição de 20 anos para se chegar naquilo que será a regra definitiva. E é também uma regra de cálculo de valor do benefício que preserva todo mundo que ganha salário mínimo, evidentemente, que são exatamente os mais necessitados e que representam aproximadamente 64% das pessoas que recebem benefício. Portanto, eu diria, é uma reforma gradual, é uma reforma que só podemos fazer porque estamos fazendo agora. Se nós esperarmos 3, 4, 5 anos para fazer essa reforma, nós não teremos essa opção. Não tenham dúvidas de que o Brasil está tendo uma oportunidade ímpar, enquanto nação, de controlar o seu destino e fazer uma reforma da Previdência, onde o Brasil está decidindo o que vai fazer com a sua reforma da Previdência. Essa reforma ainda tem um tratamento todo especial para o trabalhador rural, que foi ainda melhorada pelo relatório do deputado Arthur Maia, onde será mantida a contribuição de 15 anos,
o que significa que um trabalhador rural que contribuir durante os 15 anos terá contribuído ao final dos 15 anos de contribuição 9,6 salários mínimos. Vamos dizer, 10, ele terá contribuído o equivalente a 10 salários mínimos. E considerando a sua expectativa de vida, ele vai receber 239 salários mínimos durante a sua vida enquanto aposentado. É isso que está sendo proposto. Eu não chamaria isso de nada exagerado, nem radical, nem... É algo extremamente razoável que está sendo proposto. Sendo implementada essa reforma, nós ainda carregaremos, pelos próximos anos, né, a imensa maioria dos aposentados pela regra antiga ou pela regra de transição. Então você vê, em 2027, nós ainda teríamos 15 milhões aposentados pela regra antiga, 6 milhões pela regra de transição e apenas 2 milhões pela regra nova. Mais uma vez demonstrando esse argumento de gradualidade. Mas o ponto em que nós estamos, hoje já, nos obrigaria a fazer algo diferente. Na verdade, o Brasil hoje tem uma despesa de previdência comparável a países que têm uma população muito mais velha e têm uma renda muito mais alta do que a nossa. Nós estamos despendendo, enquanto país, bem explicado, todo o país, nível federal, estadual, municipal, nós estamos despendendo aproximadamente 7% do PIB, perdão, ao contrário, 13% do PIB, e temos uma população de idosos que representa 7% da população. Os países comparáveis aqui seria, por exemplo, França, Portugal e Grécia, que gastam aproximadamente isso, em torno de 7% do PIB, mas tem uma população de idosos de aproximadamente 20% da população. Então, proporcionalmente, o nosso sistema é muito mais pesado do que os outros países. Nós vamos ver um pouco mais adiante sobre esse problema do nosso país, nosso sistema ser um sistema pesado para o país. Os benefícios previdenciários, assim como as nossas despesas totais, cresceram continuamente nos últimos anos. Então você vê a despesa total do governo cresceu de 14% do PIB em 1997 para quase 20% em 2016. Ou seja, durante todo esse período a despesa total do governo cresceu 6% do PIB, o que hoje representaria aproximadamente 450 bilhões de reais. A despesa da Previdência também cresceu, e ela cresceu de 4,9% do PIB para aproximadamente 8% do PIB. Ou seja, dentro desse período que nós estamos olhando, o peso da Previdência no total da economia, né, aumentou quase 3 pontos percentuais do PIB em 20 anos. A Previdência hoje representa aproximadamente 54% do orçamento total do governo federal. Para que se tenha uma ideia comparativa, né, toda a despesa de saúde representa aproximadamente 8%. O investimento total representa um pouco menos de 4% do PIB. E quando nós olharmos isso em perspectiva, nós vamos ver que a Previdência está aumentando e está espremendo ainda mais as outras despesas. Se nada for feito, esses 54% vão continuar crescendo como estão nos últimos anos e chegariam a algo que não dá nem para imaginar, que seria 85% da despesa total com Previdência, regime geral, LOAS e inativos.
Mesmo com a reforma, nós ainda teremos um crescimento dessa despesa, né, chegando aí a 76% da despesa total, o que ainda assim é muito alto. O que eu quero mostrar apenas é que o cenário em que não fazemos nada, ele torna todo o restante do orçamento do governo inviável. Você não vai poder fazer absolutamente nada. Mesmo com a reforma, é evidente, haverá que se continuar fazendo uma forte contenção das despesas públicas. Aí eu entro num terreno que é importante falar, embora, a meu ver, nem deveríamos estar falando disso, mas é necessário falar, que é a questão da Seguridade Social. Então, como vocês viram até aqui, eu falei de Previdência. Mas no debate a gente vê a confusão que se cria com esse conceito de Seguridade Social. Bom, o que é Seguridade Social? Seguridade Social é um conceito jurídico criado na Constituição, né, que contempla todo o investimento do governo, o gasto do governo, com previdência, saúde e assistência social. Dentro desse conceito, você define receitas e despesas. E, a cada ano, o governo federal encaminha, junto com a lei orçamentária anual, aquilo que contempla esse conceito de Seguridade Social. Bom, a ideia desse conceito é de que a ação do Estado, né, deve se pautar por proteger o cidadão dentro desse conceito de seguridade. Pois bem, muito tem se dito de que não há déficit na Seguridade Social e de que, portanto, não há déficit também na Previdência. Bom, primeiro, uma confusão que precisa ser separada. Não ter déficit na Seguridade Social, se não tivesse, não significaria não ter déficit na Previdência. São coisas separadas, são distintas. Uma coisa é Previdência, outra coisa é Seguridade. Então, fala-se, mistura-se os conceitos e a confusão fica gerada. Então, separando. Uma coisa é Previdência. Tem déficit na Previdência. Tem déficit na Previdência privada, tem déficit na Previdência pública, tem déficit na Previdência urbana, tem déficit na Previdência rural, tem déficit na Previdência dos estados, tem déficit em Previdência, em todos os conceitos que você fizer Previdência, tem déficit. E déficit crescente e elevado. E na Seguridade Social também tem déficit. Também tem déficit. Por quê? O que nós observamos, depois de algum estudo, é que usam uma forma de fazer o cálculo do déficit da Seguridade Social por aí, onde não entra o setor público, onde a previdência do setor público não entra na conta. Bom, é mais ou menos como você tirar da sua despesa o supermercado. Você fala, não, olha, eu ganho R$1.000, gasto 800, gasto 300 com o supermercado não entra na conta, eu tiro, e aí, pô, não tem problema, o meu salário é maior do que eu ganho. Então, isso não é assim que se deve fazer. O que se deve fazer é todas as despesas, todas as receitas. Colocando todas as despesas e todas as receitas, nós temos esse quadro que está aqui. Para 2016, um déficit nesse conceito chamado de Seguridade Social de R$ 258 bilhões e aquilo que eu já tinha mostrado, o regime geral de previdência, um déficit de R$ 150 bilhões e o regime público dos servidores federais, 77 bilhões de déficit no ano de 2016, portanto, 227 bilhões de reais em 2016, é o déficit da Previdência, considerando o nível federal, setor público e privado. Então, para que fique claro o conceito do que a gente está falando, que não haja confusão na hora da discussão, porque aí falam de Previdência, falam de Seguridade, parece que é a mesma coisa, parece que se tem déficit de um, não tem déficit no outro, não é nada disso, são conceitos separados, são conceitos diferentes. Uma coisa é Seguridade, é um conceito jurídico, outra coisa é Previdência. Previdência é a aposentadoria que a pessoa recebe, todo dia você vai lá, todo mês recebe a sua Previdência. Então, o conceito correto de Seguridade é o que é apresentado anualmente na Lei Orçamentária Anual e é o que está aqui nessa tabela. E o que nós vemos também com a Seguridade Social? É que o déficit da Seguridade Social também tem aumentado. Também tem aumentado. E aumentado rapidamente. E por que o déficit da Seguridade aumenta? É porque nós estamos gastando mais com saúde, com assistência social? Não, é porque nós estamos gastando mais com previdência.
Portanto, o déficit da Previdência aumenta e, portanto, aumenta o déficit da Seguridade Social. E o ponto aqui é, a Previdência está corroendo o orçamento de todas as outras áreas do governo. Então você não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a infraestrutura, não tem dinheiro para a saúde, porque o dinheiro está indo 55% para a Previdência. Esse outro gráfico é interessante, que mostra exatamente isso que eu estou dizendo. Quando eu olho a composição desse conceito de Seguridade Social, e eu pego o ano 2000 como referência, a Previdência era 51% da despesa desse conceito, Seguridade Social. E quando eu olho hoje, ele é 59%. Ele comeu 8% das outras áreas. Ele está engolindo a despesa do regime geral da Previdência. Ele está engolindo as outras áreas. Bom, e o que nós estamos propondo? Adotar uma idade mínima para aposentadoria. É algo inusitado, desconhecido? Não, é o que se usa no mundo inteiro. Pouquíssimos, raríssimos países ainda hoje mantêm o sistema de aposentadoria por tempo de contribuição. A imensa maioria dos países, e todos os países, digamos, comparáveis ao Brasil, adotam um regime de aposentadoria por idade. Por uma questão simples e singela, o fato de que as pessoas estão vivendo muito mais, o que é muito bom. Então, o que nós precisamos? Que as pessoas se aposentem mais tarde. Também é importante falar dessa outra discussão que tem sido feita a respeito da aplicação do conceito. O conceito de idade mínima já existe no Brasil. Ele já é aplicado para os servidores públicos e já é aplicado na aposentadoria rural e no BPC. E aí, quando nós olhamos o conjunto de pessoas que se aposentam hoje, nós vemos o quê? 63,8% das pessoas se aposentam por idade. Quando eu olho quem são essas pessoas, no outro lado do gráfico, eu vejo que 63,7% das pessoas recebem salário mínimo. Portanto, são exatamente as pessoas que recebem salário mínimo e que já se aposentam por idade. Portanto, a discussão que nós estamos tendo, a polêmica, como disse o Dr. Álvaro, ela é sobre quem? É sobre quem ganha mais e que se aposenta mais cedo. Essa é a polêmica. A polêmica é como é que a gente vai fazer para que as pessoas que ganham mais se aposentem um pouco mais tarde. Mas quanto mais tarde? Muito mais tarde? Não, algo extremamente razoável, comparável com a maioria dos países do mundo. É algo que já é próximo do que as pessoas que ganham o salário mínimo já estão sendo obrigadas a fazer. A outra questão importante que tem aparecido é que, bom, aí agora as pessoas vão se aposentar e aí não vão mais, ninguém mais vai poder ficar aposentado, já vai estar todo mundo à beira da morte. Também não é verdade. A expectativa de vida aos 65 anos de idade no Brasil é de 83 anos. Ou seja, ele vai viver ainda 18 anos em média. Quer dizer que todo mundo vai viver. Muitos vão viver muito mais que 83 anos. E, de novo, isso é ótimo, é uma boa notícia. E é importante dizer que o Nordeste, o Norte também, tem uma expectativa de vida, de sobrevida aos 65 anos, que é próxima da média nacional. Algo que também gerou alguma confusão de que no Nordeste, no Norte, ninguém mais vai se aposentar. Não é verdade, as pessoas vão se aposentar e vão viver aproximadamente 18 anos, em média, recebendo a aposentadoria. Bom, esse aqui é um gráfico conceitual da reforma. Hoje, a média das pessoas que se aposentam por idade, esses que ganham salário mínimo, que se aposentam no rural, é de aproximadamente 61 anos.
E a média daqueles que ganham mais e que se aposentam por tempo de contribuição é 55 anos. O que a reforma faz? Ela vai igualar. Esse é o conceito básico da reforma que foi proposta. Reduzir as diferenças entre o setor público, entre o setor político, entre o setor urbano, entre o setor rural. O conceito básico da reforma que está sendo proposta é reduzir as diferenças, reduzir os tratamentos especiais, tentar manter o máximo possível a regra geral para todos. A regra geral será 65 anos de aposentadoria para homens, 62 para mulheres, e com isso a gente vê claramente nesse gráfico que quem vai sofrer a maior parte do ajuste são exatamente aqueles que hoje se aposentam com, em média, 55 anos, que vão ter que subir até 65. A proposta, em termos de regra de cálculo do valor, como eu já disse, preserva quem ganha salário mínimo. Então, quem ganha salário mínimo, digamos, vai se aposentar recebendo 100% do salário mínimo, vai receber exatamente o que ele tem como contribuição. Os demais vão ter uma regra, né, que aos 40 anos de contribuição eles também vão chegar a 100% de reposição do valor de contribuição. O que foi um avanço, né, promovido pelo relatório, né, mudando um pouco a proposta original que previa 49 anos, então isso fica reduzido para 40 anos, o que a nosso ver se justifica e atende, né, pleitos importantes que foram apresentados no Congresso Nacional. O somatório, o resumo das condições fiscais de um país se dá pelo tamanho da sua dívida e pelo custo dessa dívida. A reforma tributária nos permitirá reduzir essas duas coisas, reservando muito mais dinheiro para as atividades que realmente o Estado precisa fazer. Para que se tenha uma ideia, 1 ponto percentual de redução do custo da dívida pública. A reforma previdenciária é exatamente porque ela cria as condições para que o custo dessa dívida e o tamanho dessa dívida sejam menores ao longo do tempo. Isso nos permitirá ter mais recursos para aplicar nas áreas que realmente a sociedade demanda. Eu tenho feito sempre essa pergunta. Se eu perguntar para qualquer pessoa quanto você acha que o governo deveria gastar com saúde, com educação, com investimento, com previdência, ninguém diria os números que a gente tem hoje. Ninguém sugeriria que nós gastemos 55% com previdência e apenas 4% com investimento, ou 8% com saúde. Ninguém proporia isso, mas isso é o que existe de fato. Então, para mudar isso é que nós precisamos mudar a composição, e a reforma da Previdência é um elemento fundamental disso. Mas por que isso é importante no longo prazo? Porque nos permite ter esse caminho azul e não aquele caminho vermelho. Aquele caminho vermelho, a nossa dívida bruta vai para quase 100% do PIB. Isso, dito de outra forma, significa que nós entraríamos numa rota onde a dívida se torna incontrolável e, portanto, insustentável. O que quer dizer que o país está quebrado. E se o país está quebrado, aí nós faremos uma reforma da Previdência, não porque nós decidimos enquanto nação fazer, nós faremos porque os nossos credores nos obrigarão a fazer. E é por isso que eu tenho defendido que nós façamos uma reforma da Previdência gradual, com transição, com preservação dos direitos adquiridos, com preservação dos valores, dos benefícios já concedidos, mas que cria para o futuro uma sustentabilidade da Previdência e, portanto, uma sustentabilidade da economia brasileira e que nos permite crescer e retomar o crescimento, que é o que nós já temos melhorado consideravelmente nos últimos meses. Nós chegamos a ter uma queda da economia brasileira no final de 2015 de quase 6% do PIB. Nós já estamos recuperando a economia brasileira. Hoje nós estamos indo para uma projeção de crescimento esse ano de 0,5%.
Todos os dados que nós recebemos diariamente a respeito do primeiro trimestre mostram que a economia está se recuperando, a indústria está se recuperando, a atividade, as exportações, o comércio estão se recuperando. Agora, isso depende fundamentalmente de nós termos a aprovação das reformas. A primeira delas é a reforma da Previdência, a reforma trabalhista também está em processo no Congresso, na sequência a reforma tributária, outras reformas importantes para o país, melhoria das condições de ambiente de negócio, facilitar o empreendedorismo no país. Há uma ampla agenda que o Brasil precisa correr. Só para voltar ao princípio da minha fala, nós temos muitos problemas, nós temos muitas questões para tratar no Brasil, mas se nós não tivermos foco e tratarmos por ordem de importância, de prioridade, nós vamos discutir tudo e não vamos fazer nada. E isso não levará o país a lugar nenhum. Nós precisamos tomar as decisões que o país demanda, com coragem, com discussão, com diálogo, com um trabalho denotado, como fez o deputado Arthur Maia a respeito desse tema. Mas nós não podemos, enquanto cidadãos, nos omitir de tomar as ações e as decisões que a nossa nação nos impõe e que são necessárias para colocar o Brasil no lugar que ele merece na história, para o lugar para o qual ele está designado, que é ser uma das maiores nações deste planeta. Muito obrigado.